Pessoal, uma segunda questão de reagente em excesso. Esse casinho particular que demora mais um pouquinho, mas eu trouxe uma questão um pouquinho diferente. Lê ela aí. Ele diz que misturou 1 mol do sulfeto de ferro 3 com 2 mol da água e 3 mol do O2. Então, observa que agora ele põe os 3 reagentes para reagir. E pergunta o quê? A quantidade em mol de hidróxido de ferro produzido. Observe, é igual que a gente falou do primeiro caso. É o tipo de cálculo estequiométrico que aparentemente tem mais de 2 substâncias envolvidas. Observa. Ele diz, ele fornece um dado aqui, ele fornece um dado aqui, ele fornece um dado aqui e ele faz uma pergunta aqui. Então, de fato, quem está envolvido é esse cara aqui, onde tem a pergunta. E esses 3 reagentes, eles, aquilo que eu falo para vocês, ele misturou 1, 2 e 3. Mas você não sabe se essas quantidades que eles misturaram reagem completamente ou se tem algum reagente em excesso. Então, antes da questão ser feita, por enquanto você não calcula nada do hidróxido férrico, a gente só calcula quem está em excesso e vai descartando quem está em excesso. Qual é o problema dessa questão? São 3 reagentes, então 2 serão descartados. Como nós não fazemos uma regra de 3 com 3 substâncias, eu, para ficar mais didático, faria o seguinte. Vamos fazer um teste com eles dois, com esses 2 aqui, e daqui sairá um limitante e um reagente em excesso. O que for em excesso, a gente descarta. Aí pega o limitante desse primeiro teste e usa no segundo teste com o oxigênio. Dá mais trabalho, mas eu acho que fica uma coisa mais didática. Então, vamos lá. Deixa eu só escrever aqui, para a gente não precisar ler. Eu acho que ele pôs 1 mol desse cara aqui, não é isso? Ele pôs 2 mol desse aqui, da água, e pôs 3 mol do oxigênio. E a gente aqui tem que saber se essas quantidades reagem ou se tem alguém em excesso. Quem tiver excesso, descartado, tá? Então, vamos fazer uma brincadeira entre os 2 aqui. Desce para mim a proporção padrão deles 2. Está escrito que cada 2 mol do Fe2S3 reage exatamente com 6 mol de água, tá? Beleza. Na segunda linha. Então, como é que eu faço agora? Pego uma das 2 quantidades que foi de fato posto para reagir e desço uma só. E no outro eu boto X, para descobrir a quantidade real que eu preciso daquele cara para consumir completamente quem eu desci. Tanto faz, eu vou até fazer uma brincadeira aqui de propósito, eu vou fazer o seguinte, se eu desço 1 aqui, eu quero que vocês prestem atenção, se eu desço 1 mol do sulfeto, o X vem para cá, então o que seria o X da água? É a quantidade de água que eu preciso para reagir com o mol desse cara. Aliás, eu esqueci de te dizer, como a questão é em mol e aqui é em mol, a regra de 3 já está feita. Eu desci a proporção, já está em mol, aqui é mol, não tem que reescrever isso em massa nem nada, tá? Então me ajuda. Eu fiz de propósito, eu desci 1 aqui. Olha qual é o resultado dessa conta. 6 divididos por 2, então dá 3. Observa. Para reagir com 1 mol de sulfeto férrico que foi posto para reagir, eu preciso de 3 mol de água. Olha que coisa curiosa. Quanto eu tenho de água posto para reagir? Tenho 2. Mas eu preciso de 3. Então vocês percebem que a sensação de que está faltando água, eu preciso de 3, mas só tem 2. O que mostra que está faltando água. Se está faltando água, na verdade, é o outro cara que está em excesso. É porque a gente fez a conta, escolheu um deles, aparentemente aleatoriamente, não tem problema, e aí apareceu a falta de alguém. Mas, na verdade, quando parece que está faltando água, é que o sulfeto está em excesso. Quer confirmar isso que eu estou falando? Faz o seguinte, quer confirmar? Então apaga aqui e ao invés de descer o sulfeto, desce a água, por favor, que aí você vai confirmar. Vamos lá. Vou descer a água. Então 2 mol desse cara reage com 6. Isso aqui ninguém discute, é reação balanceada. Mas ele pôs 2 mol da água para reagir. Se ele pôs 2 mol da água para reagir, quanto de sulfeto ele precisa? X. Observa, gente, vai dar 4 sobre 6. 4 sobre 6 dá 2/3. 2/3 dá 0,66 mol. Observa. Para 2 mol de água reagir, eu preciso de 0,66 mol do sulfeto. E tem quanto? Tem 1. Então você já acabou de descobrir que esse cara foi colocado em excesso. Então ele precisa ser descartado. Agora vamos fazer a mesma coisa
com água e O2, porque nessa duplinha, nesse testezinho, a água sobreviveu, porque os 2 mols de água reagem completamente com 0,66. Ele botou 1, então sobrou. Então vamos lá, traz a proporção para mim. 6 mol de água precisa de 3 mol de O2. Chega aí. Quanto de água ele pôs para reagir? Aí é que tá, quer botar água? Então vamos lá, 2 mol de água ele pôs para reagir. Quanto precisa do O2 para reagir com esses 2 mols de água que ele colocou? Me ajuda? 6 divididos por 6, vai dar 1. Então preciso de 1 mol de O2 para reagir com essa água. E ele pôs quanto para reagir? 3. O que significa dizer que o oxigênio foi posto em excesso também. Moral da história, o que nós acabamos de descobrir? Que os 2 reagentes postos em excesso é o sulfeto e o oxigênio. E acabamos de descobrir que a água é o reagente, como é que chama ele? Limitante. E se a água é o limitante, será usada para descobrir a quantidade de hidróxido férrico, que é a pergunta final. Vamos lá então? Vamos ver se tem espaço aqui. A conta final. Me dá a proporção da água com hidróxido. 6 mol da água está para 4 mol do hidróxido de ferro. Vamos ver se dá aqui. Quanto da água participou da reação? 2 mols. A gente confia nesses 2 mols? Com certeza. Então, quanto do hidróxido de ferro é produzido? Y. Observa que é uma das únicas questões dos módulos de hoje que não era massa, é tudo mol. Aí é até mais rápido de trabalhar. Então, vai dar 8 divididos por 6, que vai dar o quê? 4/3 de mol. É a quantidade de hidróxido de ferro produzido na reação. Beleza, pessoal? Um abraço.